Manuel, então está com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Boa noite a todos. Muito obrigado ao Hélio e a todos vocês pelo convite. E nesses momentos em que temos passado em todo o mundo, é sempre bom aproveitarmos para as nossas reflexões mais profundas, lembrando que Jesus já nos exortou a isso na sua passagem com Marta e Maria, quando Marta, já um pouco cansada, praticamente cobra do Cristo, porque Maria não estava ajudando. E então Jesus diz: Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas, mas somente uma é necessária. E Maria soube escolher a melhor parte, que jamais lhe será tirada. Não estava ali Jesus a nos fazer um chamado para escolhermos entre ser Marta ou Maria, entre questões materiais ou espirituais, mas nos chamava a um equilíbrio. Mãos de Marta e coração de Maria. E essa oportunidade que agora nós estamos tendo, dentro de um contexto de isolamento social, em que somos forçados a evitar muitas tarefas materiais, nós temos oportunidade para refletir. E refletir hoje sobre o que estamos fazendo aqui na Terra. Qual é o nosso objetivo enquanto encarnados, enquanto estamos aqui numa existência corpórea? E é isso que hoje nós precisamos pensar. Nós somos espíritos criados por Deus a partir de uma partícula de sua luz divina e recebemos na consciência a sua lei, como faz certo a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Há um poema de Fernando Pessoa que eu gostaria de usar, a primeira parte, apenas para que nós possamos refletir sobre isso. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, quando vejo que o que eu sou é nada, quero voltar, buscar lá atrás quem lá ficou. Não é um poema espírita, mas é um poema do qual nós podemos fazer uso para fazer uma análise inicial desta fala. Espíritos criados por Deus, simples e sem conhecimentos, a todos nós são determinadas tarefas, missões, e somos colocados, a partir daí, em diversas oportunidades, a que chamamos de reencarnações, para que possamos, através dos aprendizados, através da prática, irmos evoluindo. De espíritos simples e sem conhecimentos, todos nós chegaremos a sermos espíritos puros como Jesus. Essa talvez seja aquela oportunidade a que nenhum de nós se furtará, porque com mais ou menos tempo, todos nós seremos um dia espíritos puros. A pergunta 115 até a 120 do Livro dos Espíritos nos traz isso de forma bem didática. Pelos nossos méritos, nós sempre estamos avançando. Alguns de nós podem chegar mais rápido ao objetivo de sermos espíritos puros, enquanto que outros de nós podemos atrasar em função se somos resignados, aceitamos a lei de Deus e prosseguimos, ou se somos recalcitrantes,
vivemos reclamando, blasfemando. Mas todos nós, de qualquer forma, chegaremos um dia à pureza espiritual, à angelitude. Essa escalada, desde a nossa criação até a nossa purificação, se dará sempre através das encarnações. No nosso caso, os que estamos aqui na Terra, encarnações na Terra, mas que podem ser também em outros mundos habitados. Mas vamos falar sobre a Terra. Então, estamos aqui. E aqui chegamos através de famílias. A família é um instituto sagrado, palco redentor para a nossa evolução. Isso é muito importante e nós temos que chegar a esse entendimento no sentido de que aqui estamos para irmos crescendo, aparando arestas, retificando rumos, corrigindo erros, e isso através de irmos eliminando os nossos vícios morais, as nossas mazelas. É algo muito interessante quando assim entendemos, porque Você quer entrar, ouvir a palestra do GAN? Todos nós, através dos nossos atos, e é importante frisar, um parêntese, que todos temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, mas todos estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Deus é muito bom, nos deixa escolher a semente que queremos, mas é muito justo e nos faz colher da semente que plantamos. Voltando à família, nós vivenciamos a convivência com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com a parentela em geral, da família de origem, mas também com a família extensa, aqueles aos quais vamos nos unindo pelos laços civis, e isso vai nos fazendo burilar, melhorar através do exercício do que Jesus nos ensina. A cada encarnação, nós chegamos trazendo um planejamento reencarnatório. Antes de aportar aqui na Terra, eu, no meu caso, há 60 anos atrás, cheguei após um período na erraticidade, um período no mundo espiritual, onde lá, por 10, 20, 50 anos, eu revi o meu planejamento da existência anterior, analisei uma equipe preparada, o que eu tinha programado e o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, onde eu acertei, onde eu errei, com quem eu errei. E ali começa-se a traçar os planos para a nova oportunidade na carne. E isso se dá através de um trabalho conosco, espíritos desencarnados, com outros espíritos desencarnados com os quais precisamos manter relacionamentos e com uma equipe, vamos dizer assim, de mediadores. Hoje aqui na Terra nós temos o Instituto da Mediação como algo novo, mas isso vem do mundo espiritual, onde se conversava quem com quem virá, a quem eu devo uma ajuda, quem poderá me ajudar. E aí, quando nós chegamos aqui, nós temos no íntimo o planejamento. Voltando a Fernando Pessoa, a criança que eu fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, quando vejo que o que eu sou é nada, quero voltar, buscar lá atrás quem lá ficou. Quando eu aqui cheguei, eu tinha o meu planejamento reencarnatório. E ao longo desses meus 60 anos encarnados, a vida material, a vida em sociedade, me ofereceu inúmeras oportunidades, caminhos. E eu fui, com meu livre-arbítrio, escolhendo
cheguei à fase adulta, me profissionalizei, constituí uma nova família, casando, trazendo filhos. E nessas ações em que nós escolhemos o caminho, nós temos a companhia de diversos espíritos desencarnados, além dos encarnados que compõem a nossa família, a base social, profissional. Diz a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, e de ordinário, comumente, são os espíritos que nos dirigem com as suas intuições, com as suas sugestões. Paulo de Tarso já nos brindou dizendo que nós vivemos com uma multidão de testemunhas. Ao longo dessa trajetória, com as escolhas que eu faço, eu vou me afastando ou me mantendo no planejamento reencarnatório. A criança que eu trouxe, o planejamento que eu trouxe, mas também posso ir me desviando. A criança que fui chora na estrada, deixei ali quando vim ser quem sou. Mas chega uma fase da nossa vida em que nós não só podemos, mas devemos repensar para não ficar aquela criança, aquele planejamento para trás, nos angustiando. E hoje isso é uma das fontes mais seguras da depressão. Esse desencontro entre o planejamento que eu fiz e o que eu estou realizando. Há um embate entre o homem velho, que muitas das vezes eu insisto em ser, com o homem novo, que eu preciso, que eu anseio. Que os ensinamentos espíritas e cristãos mostram que eu devo efetivamente ser. A pergunta 168 do Livro dos Espíritos, ela responde a um questionamento muito mais amplo do que a literalidade ali contida. Quando os espíritos respondem dizendo que todos nós seremos um dia espíritos puros, e nos dá uma dádiva ao dizer: quando não tivermos mais as nossas impurezas, os nossos vícios, não precisamos mais reencarnar. Já seremos espíritos da estirpe de Jesus. O que nós precisamos fazer para evoluir? Seguir a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus. Jesus veio como modelo e guia. Modelo é aquele a quem devemos seguir, copiar, guia, ir por onde ele foi. Esta ideia nos mostra que todos os vícios, todas as imperfeições morais, elas nos atrasam, elas fazem com que não cheguemos ao ápice, desde a nossa criação, a angelitude. Dentre esses vícios, e o tema de hoje, no qual eu agora ingresso, é o alcoolismo, o álcool. É uma situação muito difícil de se relatar, de tratar, porque é um hábito, é uma mania nacional. Beber se bebe nas horas de alegria, de comemorações, se bebe quando não se tem o que fazer, se bebe nas horas de tristeza. Enfim, bebe-se assim como se almoça, se janta, se dorme. É algo arraigado ao longo desta existência, de existências passadas, portanto, é algo que já está íncito em cada um de nós. Mas nós precisamos repensar esses hábitos. Eu digo que na minha atuação profissional, na área de família, de infância e juventude, 90% de todos os casos que nos chegam às mãos
tem como fator desestruturante das famílias o álcool. Não somente pela bebedeira que se faz, mas principalmente pelas consequências nefastas para todas as famílias. Acidentes de carro que levam nossos entes queridos, doenças que diminuem a capacidade que temos para cumprir o nosso planejamento reencarnatório. Doenças de todas as ordens. Casos de traições conjugais, porque o álcool é desinibidor, desalentador e faz com que as pessoas ponham para fora instintos de vidas passadas. O álcool, ele causa desemprego, ele traz baixa produtividade nas atividades profissionais, baixa afetividade na família, afastamento dos pais, das mães com os filhos, em função de todo esse poder que o álcool tem de fazer mal a cada um de nós. Interessante a questão do álcool, porque nós nunca bebemos sozinhos. Nós sempre temos companhias, se não de encarnados, mas principalmente de desencarnados. E isso precisa ser analisado, porque muitos de nós vivemos angustiados, não sabemos o porquê. E quando se fala de álcool, nós acatamos isso com naturalidade, mas alcoólatra não é aquele irmão que vive caindo nas marquises, pelas ruas, desempregados. Esses são os irmãos alcoólatras num estágio muito grave, num estágio às vezes final. Mas alcoólatras são todos aqueles que bebem regularmente e não conseguem ficar sem beber. É a quinta, a sexta, o sábado, o final de semana, mas não veem a hora de chegar o final de semana. Se nós pensarmos nesse aspecto daquele alcoólatra em início de atividade, nós até podemos não nos surpreender, não nos preocupar, mas não devemos nos esquecer que todo incêndio começa numa pequena faísca. Assim como todo alcoólatra começa num pequeno gole, num pequeno copinho. E aí entra a questão do planejamento reencarnatório. Quem são os espíritos que trazemos para conviver conosco como filhos, como esposa, como esposo? São naturalmente espíritos, no mais das vezes, com os quais já tivemos existências passadas, com os quais acertamos, com os quais erramos, muitos dos quais erraram conosco. E aí vai algo de muito importante. Imaginemos, e é muito tranquilo vermos isso na prática, pais alcoólatras com filhos não alcoólatras. Pais alcoólatras com filhos alcoólatras. Pais não alcoólatras com filhos não alcoólatras. Imaginemos também que esses nossos filhos podem já ter convivido conosco em existências passadas e nós os desencaminhamos porque éramos comerciantes, éramos profissionais que os desencaminharam, que deram maus exemplos, e nessa encarnação os trazemos. E nós já estamos numa hipótese bem tranquilos quanto à bebida. Eu sei o meu limite. Eu sei quando eu devo parar. Mas fica a pergunta: será que nossos filhos sabem o seu limite? Será que eles sabem quando devem parar? A vida tem nos mostrado que não sabem. Há muitas famílias se desestruturando porque morrem os filhos nos acidentes e os pais, como que suicidas indiretos, param de viver, muitas das vezes com remorsos. Muitas das vezes
os filhos, enquanto sob o poder dos pais, seguem e os respeitam estando à sua frente, mas nas noites, nas viagens, acabam dando vazão àquilo que eles já trouxeram, os vícios dos quais ainda são dependentes, e pelos exemplos paternos seguem e não param como os pais. Não podemos esquecer que o Evangelho nos mostra que um dia responderemos à nossa consciência, a Deus. O que fizeram dos filhos que confiei a vossa guarda? Essa situação, ela toma uma importância maior. É importante que nós lembremos que o Espiritismo traz uma gama maravilhosa de livros escritos traçando e tratando de alcoolismo. Muitas obras de André Luiz com Chico, Divaldo, Dona Ivone, tantas obras. E aí eu digo, se não fosse importante, todos esses espíritas e espíritos maravilhosos se debruçariam horas, meses e anos sobre obras tratando de alcoolismo, se isso não fosse importante. Divaldo chega a falar que o espírita não deve usar o álcool em hipótese nenhuma, menos ainda o médium. Há médiuns que dizem, mas a minha reunião mediúnica é sexta, até quarta eu posso beber. Não, porque a mediunidade, 24 horas por dia, mesmo quando não ostensiva numa reunião mediúnica, eles têm que estar se preparando, os médiuns, para ir se ambientando, entrando em contato com os seus mentores, e isso se dá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, na reunião mediúnica. E aí eu volto à questão dos filhos. Quando nós bebemos, nós estamos sempre com alguma companhia, no mínimo, uma companhia de espíritos desencarnados. Há diversas passagens num vídeo na internet sozinho, trata exatamente desta influência que os espíritos desencarnados têm sobre os encarnados, e aí são sim obsessores, mas como dizia Dona Ivone, nossos irmãozinhos equivocados, eles, encarnados, estavam entregues aos vícios, e uma vez desencarnados, não seguem a sua trajetória natural de serem acolhidos em colônias espirituais para tratamentos e prosseguimento, porque ainda são apegados ao vício. E aqueles que bebem, seja na sua casa, seja nos bares, atrai esses irmãos para junto deles, não que esses chamados obsessores sejam espíritos maldosos, não, eles apenas anseiam por sentir a sensação da bebida alcoólica. Eles não podem mais se apossar de um copo e beber, e então eles se apossam, entre aspas, de um encarnado e se colam a ele para que sintam as sensações da bebida. Esses irmãos estão incorrendo numa falha ao nos intuir para continuarmos a beber. Uma cerveja, 2, 3, e eles não intuem, nós pedimos 4. Imagina se forem 50 ou 100 desencarnados ali. Por isso que bebemos, às vezes, engradados. Há também aqueles obsessores que estão querendo se vingar de nós, da nossa família, e nos intuem a bebida. Nos ambientes, nas casas onde a bebida alcoólica é a tônica, há uma densidade, há um peso muito grande e as pessoas reclamam. E isso eu digo pela minha prática no foro. Por que na minha casa está acontecendo isso? Porque lá o meu filho não combina com o meu marido, não conversa com o irmão. Por que mal arruma um emprego, logo ele perde esse emprego? Por que a minha nora não conversa comigo? Não vão além para analisar
E se tivesse uma forma de medir o ambiente espiritual, aqueles fluidos, nós iríamos ver que ele está carregado por irmãos equivocados que ali aportam e querem que chegue a hora de tomarmos uma bebida alcoólica. Esta é uma situação que nós temos que conviver. E aí eu repito, chegando um caso de uma família que está se separando, divorciando, por mais tranquilos que eles se mostrem, por mais que os motivos sejam a chamada incompatibilidade de gênios, os desentendimentos, a pergunta e a resposta são sempre as mesmas. Na casa tem bebida alcoólica? Ah, tem. Nas horas de alegria, nas horas de tristeza. E aí eu entro num aspecto: quem está comigo quando eu estou bebendo? Qual é o intuito do meu companheiro desencarnado que está comigo quando eu estou bebendo? Há uma necessidade muito grande de nós cuidarmos do corpo. Quando nós viajamos, nós cuidamos do carro, fazemos uma revisão para que ele vá bem na viagem e volte, para que ele gaste aquele tempo programado. Da mesma forma, nosso corpo é o veículo que transporta-nos, o espírito, nesse estágio terrestre. Temos, então, que cuidar bem do nosso corpo, desse veículo, para que essa viagem entre o berço e o túmulo seja coroado de êxito, para que esse veículo, o corpo, tenha condições de levar-nos, enquanto espíritos que somos, nesta trajetória, e para que possamos cumprir bem esse tempo programado e fazermos o que programamos nessa viagem. Há uma situação que nós não podemos deixar de lado. E a educação é a arte de formar hábitos, de formar caracteres, já nos dizia Kardec. E nós educamos não com o que falamos, mas com o que fazemos. Há muitos pais com um copo de cerveja nas mãos, dizendo aos filhos: você não pode beber, porque faz mal. E no filho cresce aquela contradição, aquele paradoxo: faz mal, mas papai bebe, papai está bem. Cresce nele a vontade. Quando ele chega aos 15, 16, 18, ele entra na bebida alcoólica. E já chegando ao final dessa nossa conversa, eu queria deixar algo objetivo para que nós refletíssemos a partir de agora. Eu me recordo da minha infância, onde o cigarro era associado ao sucesso. Belas mulheres, belos carros, sinônimo de status, um homem com um cigarro nas mãos. E já há 30 anos, aos poucos, as campanhas governamentais, em virtude dos grandes gastos com a saúde pública causados por problemas advindos do cigarro, depois leis menores foram fazendo com que o cigarro se tornasse algo execrável. Nós tivemos uma diminuição de 60% do número de fumantes nos últimos 30 anos. Éramos cerca de 40% da população fumando, o que hoje daria 80 milhões de fumantes. Mas hoje somos 15% da população, cerca de 30 milhões de fumantes. Uma diminuição brutal, necessária. Hoje os nossos netos, nossos filhos, pouquíssimos têm o hábito do cigarro. Hoje fumar na rua tornou-se até ruim, as pessoas evitam, se escondem. Então, eu proponho que, se não podemos ainda eliminar o uso do álcool, pelo menos comecemos essa caminhada árdua, necessária, através de tornar o uso do álcool menos normal, menos natural.
Há uma passagem no livro Vozes do Grande Além, de Chico Xavier, uma sessão, uma trilogia psicofônica, em que Joaquim Dias, passagem número 30, ele relata, dizendo do mundo espiritual onde se encontra, ou se encontrava quando Chico recebeu a psicofonia, que ele tem no alcoolismo a certeza de ser o grande instrumento das trevas para destruir as famílias, a humanidade. É importante ler esta passagem para que se veja o que ele era quando jovem, o que ele se tornou adulto e o desfazimento da sua família, porque o alcoólatra não faz mal só a si, faz mal a todo um grupamento familiar. É como uma grande engrenagem a família. Se quebra um dos dentes, todo o sistema fica comprometido. Quando temos na família um ente querido às voltas com o alcoolismo, nós temos toda a família desestruturada. Quem já não conhece na sua própria família um ente querido que se perdeu, que desencarnou jovem, que perdeu o emprego, que perdeu a saúde? Quantas desgraças! E para tornar menos natural isso, eu proponho, dá para nós trocarmos, em quaisquer forem as circunstâncias, o uso do álcool pelo uso de um suco. Os prazeres são os mesmos, e quem vos fala não é um teórico do assunto, é um ex-alcoólatra, se é que podemos dizer que existem ex-alcoólatras, mas eu, até aos 30 e poucos anos de idade, era dependente do álcool. No início, nos finais de semana, depois fazendo que a quarta fosse sexta, a terça fosse sexta, eu mudava os dias da semana porque passei a beber todos os dias. Tinha bebida alcoólica no carro, em casa, no trabalho. Então, eu digo isso, eu sei o ambiente que eu vivi, eu sei o ambiente em que depois dos 35 anos de idade, já há quase 25 anos, eu trabalho como juiz da vara de família, infância e juventude, eu sei exatamente o que o álcool fez de mal para minha família antes dos 35, depois dos 35 que ele fez de mal para muitos entes queridos ligados a mim, e é tantos irmãos. 250 processos por mês, em 25 anos. 3.000 processos por ano. 75.000 processos em 25 anos quase de carreira. Desses 75.000 processos, 68, 69.000, 70.000, as famílias se desfizeram pelo uso do álcool, por ser naturalmente o álcool uma presença constante na vida das famílias. Os pais bebem e deixam os filhos com vontade. Aos 16, 17, tem muitos que dão bebida alcoólica para os filhos e eles se desvalam, às vezes, para a sarjeta a partir daí. Os exemplos são importantes. Então, eu concluo. Vamos tornar o álcool menos natural para cada um de nós, para a nossa família. Fazendo o quê? Primeiro, não vamos ter mais bebidas alcoólicas nas festas dos nossos filhos, crianças e adolescentes. Já é um grande exemplo. Os colegas, os pais dos colegas que vierem, se contentem com um refrigerante ou com um suco ou com água. São apenas 2, 3 horas de festa. Podemos ir além. Nas festas de formatura dos nossos filhos, sem bebidas alcoólicas. Já é um outro grande passo para tornar o álcool menos natural. Um terceiro passo importantíssimo, compensa pela felicidade nossa e dos nossos entes queridos não termos bebida alcoólica na nossa casa. Temos que renunciar. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz a cada dia. Renuncie a si mesmo. Renuncie aos seus hábitos dos homens velhos que fomos, para adotarmos os hábitos novos que precisamos rumo ao mundo de regeneração. Com esses 3 passos, sem bebida alcoólica nas festas dos filhos, sem bebida alcoólica nas festas escolares e de formaturas, sem bebida alcoólica na nossa casa,
nós estaremos dando um grande passo para daqui a 30, 40 anos nós olharmos para trás e constatarmos que, graças a Deus e às nossas ações, nós já não temos mais essa desgraça dentro da nossa casa. Somos os colaboradores de Jesus para que nenhuma ovelha se perca. Ele diz isso para nós no capítulo 3 do livro Boa Nova. Nós precisamos sermos efetivamente esses colaboradores do Cristo. Anonimamente, cada um na sua casa com as suas pequenas ações. Nós precisamos mais de bilhões e bilhões de pequenas ações individuais do que grandes obras. Assim como aquele homem do manto marrom, tratado por Dona Ivone no seu livro Ressurreição e Vida, que seguia o Cristo, foi advertido pelos apóstolos para não fazer nada em nome do Cristo, voltou ao exercício disso, porque Jesus disse: ninguém faz o que ele faz em meu nome se não estiver comigo. E aquele homem que durante 30 e tantos anos foi visto ao final em Roma, fazendo aquele trabalho de levar os ensinamentos de Jesus a todos quantos com ele se encontravam. Já nos anos 60 e pouco, em Roma, já era o velho do manto roto. O moço do manto marrom passou 30 e tantos anos levando os ensinamentos de Jesus a todos quantos com ele se encontravam. Sabem o nome desse homem? Nem os evangelhos, que tratam singelamente da sua passagem, nem Leon Tolstói, nem Dona Ivone, no Ressurreição em Vida, nos contam. Mas não interessa o nome. Ele é mais um dos bilhões de colaboradores anônimos de Jesus. Nós não sabemos o seu nome, mas Jesus sabe. Deus o tem em alta conta por ele ter feito muito. Cada um de nós pode fazer a sua parte. Tornar menos natural o uso do álcool já é um grande avanço para que, num futuro mais próximo possível, a Terra se torne um mundo de regeneração, onde eu digo, não haverá bebida alcoólica. Assim eu espero. Muito obrigado a vocês. Nós agradecemos muito ao nosso companheiro Joaquim Gamonal pela exposição desse nosso momento do estudo. E antes de iniciarmos a nossa visualização terapêutica e a nossa irradiação em favor dos que sofrem, nós gostaríamos de convidar a todos, somos hoje 93 participantes na sala virtual de estudos, gostaríamos de convidar a todos para a próxima terça-feira, o companheiro Kelps Vasconcelos, de João Pessoa, na Paraíba, ele vai nos falar sobre o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará em tempos de pandemia. Então, será um assunto muito interessante. Na próxima terça-feira, às 19 horas, teremos o nosso companheiro Kelps Vasconcelos, de João Pessoa, Paraíba. Vamos então agora levar